essa turma toda aqui é do contábil. Aqui a gente também tem o pessoal do societário. E ali no cantinho tem a Jussiara. Então que é aqui toda contábil e ali societário. Societário a gente tem 2 pessoas. Legal. E o restante toda essa galera é contábil. É contábil, muito bom, muito bom. Vamos lá conhecer o outro lado? Vamos. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, gente, bom dia! Quem tava aqui no Missão Day? Eu perguntei lá, quem tava aqui no Missão Day? Olha que beleza, eu falei lá, tava com saudade de vocês, vim visitá-los aqui em Juiz de Fora. Lembro muito de vocês, da força de vocês, da energia de vocês e hoje estamos aqui. Aqui é o nosso departamento fiscal, tá? E aqui é o departamento pessoal. Departamento pessoal, ali é o RH no meio, o departamento pessoal e o fiscal. Ah, é, a gente tem a financeira. Ah, financeiro, tá aqui é que eu passo para pegar o dinheiro, é isso? É. Muito bom. O pessoal tá dando muito trabalho aqui? Não, tá tranquilo, tranquilo. Tá bom. O cliente tá pagando? Dá trabalho de receber? Às vezes, né? Sofre, né? Muito bom. Gente, obrigado, viu? A gente vai se falar ainda hoje ali, tá bom? Eu tô aqui com o seu Sebastião, fundador da SLM, e ele vai explicar um pouco pra gente sobre a história, né? Principalmente não só a história da SLM, mas a história da contabilidade. Seu Sebastião, o que são esses documentos e esses equipamentos? Veja bem, quando iniciamos em contabilidade, era tudo manuscrito, né? E depois também foi já dentro da mecanografia que datilografava. Então você trocava essa fita da máquina para roxa e fazia o livro para fazer copiativo. Aí você batia numa fichas tríplice, né, que falava na época, com uma fita roxa. Aí depois você colocava aqui uma franelinha bem úmida para ela puxar e fazer o livro, que é esse aqui, ó, fazia. O caruncho come tudo enquanto é folha, mas menos essa aqui que é vegetal. E você apertava na prensa e copiava. Chamava diário copiativo antigamente. E você tinha que levar lá no juiz, né, para poder vistar. Ele fazia o visto aqui, onde que você tem. Olha lá. Ele validava. Ele validava o livro para você. Chegava um fiscal, você entregava esse livro para ele, ele que procura o que quiser, uma caixa de documento. Não, hoje não, né? Hoje é tudo eletrônico. Mas veio o inteligente depois, de que ano? Já em 65. E uma dúvida, 65. Quando precisava retificar alguma coisa, errava. Errava, você fazia uma outra e escrevia que era retificando a folha tal. Retificando a folha tal. Porque não tinha como, né, substituir. Aí depois veio o livro com a gelatina. Aí você já em 60 e... Deixa eu ver o ano aqui, deve ser 67. 77. Aí já veio, você tinha uma folha de gelatina, era o mesmo processo. Quando você copiava na gelatina, colocava ela aqui, fechava o livro, ela copiava. Não tinha mais a prensa. Já foi uma evolução, né? Então essa parte dos livros diários é essa aqui. E nós restauramos todas as máquinas que nós trabalhamos, né? Essa máquina eu aqui. Eu só lembro dessa. Um piso. Olha, eu cheguei a ver essa. Olha o peso dessa máquina. Para fazer 6 operações. Chamava divisum. Não precisa nem ir pra academia. Caraca, meu. Não precisa nem ir pra academia. Quando eu comprei uma máquina dessa, eu tinha que fazer um financiamento. Não tinha nem dinheiro para comprar uma. Era caro demais, né? Quando a Olivetti lançou. E nós fizemos a memória de todas as máquinas que trabalhamos, né? Tem todas elas aí. E até do primeiro computador, que é aquele ali. Quando essa aqui fazia para copiar, a gente mudava a data, né, da audite, porque antes você tinha que bater uma máquina de escrever, uma de calcular do lado. Aí veio o Olivetti, muito inteligente, já colocou a máquina de escrever e a de calcular. Então você não precisava mais ficar fazendo conta um lado do outro. Essa é a conta. Eu também fui de banco. Eu fui do Banespa. Banespa. Fazendo agora 30 anos esse ano que eu aposentei do Banespa. Banco do Estado de São Paulo. Sim, sim. Eu trabalhava lá também com conta corrente. O Banespa virou Santander? Santander. O banco não tinha computador quando eu trabalhava. Era tudo manual. Uma das máquinas que o banco tinha era essa aqui. Também a sua conta corrente. Aqui não, aqui é conta da empresa, mercadoria, você ia lançando. Aqui atrás tinha aquela fita copiativa, você copiava o livro diário. Até no primeiro computador. Que esse aqui também. Agora depois, né, todo dia muda, né? A evolução é muito grande, né? Então nós estamos aí com
Aqui, seu Sebastião, era um tipo um disquete? O disquete do programa e outro da empresa, né? Cada empresa você tinha o disquete dela. Ô Vini, você viu isso aqui, disquete? Você conheceu isso aqui, Vini? CD, isso aí. Tipo CD, que CD pra você já é ultrapassado. Ele achou que isso era uma impressão 3D do ícone de São Paulo, entendeu? Legal. Aqui mesmo? Aí mesmo. Seu primeiro computador, depois, né, a evolução é muito grande. Então, na verdade, né, a evolução da contabilidade cada dia hoje acontece mais ainda, né? Mas ela foi num determinado tempo mais devagar e agora acelerado o processo, né, dentro da inteligência artificial, dentro dos programas de contabilidade. Mas eu sou da época antes do computador, a gente nem sonhava computador. E antes de bater máquina, a gente fazia o diário manuscrito, né? Era razão e bater. Eu trabalhei em um banco na Contadoria Geral em Belo Horizonte, em 1970, onde tinha 262 agências no Brasil, e para fechar uma conta, cada conta do balancete, nós éramos 5. A gente dividia, ó, somos 50, o outro 62. Para botar e fechou no balanço. Demorava 3 meses para fechar o balanço do banco. Porque era tudo manual. Né? E tudo dentro da mecanografia já. Lá já tinha essas máquinas de mecanografia. Hoje em quanto tempo? Hoje puxa agora. Na hora. Na hora. Puxar o balancete ali e só tirar. Olha que interessante, né? O seu Sebastião fundou a SLM, aqui ele está contando história e principalmente evolução. E o poder de você se adaptar rapidamente às mudanças. Eu costumo dizer que a tecnologia a gente não confronta, a gente se adapta. E ela não veio para acabar com a nossa ocupação, ela veio para acabar com o nosso tempo ocupado, que são coisas diferentes. Justamente. Então assim, a gente vai se reinventando, vai se adaptando e vai evoluindo. Parabéns, seu Sebastião. E quanto mais você tiver, vou chamar assim, ferramentas dentro da tecnologia que ajudam, você vai ter tempo para analisar e para gerenciar melhor. Fazer as análises. Afinal, né? a gente até trabalha então, para isso. Né? Até então, anteriormente, igual nós comentamos aqui, você fazia execução, ficava o dia inteiro batendo máquina, o dia inteiro escrevendo, o dia inteiro fazendo razão. Né? Então, hoje a mudança veio para ajudar. Hoje você é mais um consultor, um analista, né? Sobrou tempo para isso para você, tá certo? Mas eu quero mostrar um diploma para você, que é o maior diploma da minha vida. Vamos lá, vamos lá ver o diploma. Aqui, ó. Eu fui professor da faculdade há muito tempo, né? Depois de 95 aposentei de tudo, só dediquei o escritório. Mas o maior diploma da minha vida é esse aqui, 1968. Por quê? Quando eu vim do interior para Juiz de Fora, eu trabalhava num açougue desossando boi. E a minha sorte é que o meu patrão mandava num banco nacional ali na Rua Alves trocar dinheiro para a moça do caixa. Eu com a mão cortada, todo sujo, chegava lá com esse cara de gravatinha, né? E fazendo camisa branquinha, falei assim, como é que faz para trabalhar nesse negócio aí? A pessoa falou comigo, olha, a primeira coisa que tem que pensar é tirar datilografia, porque sem ser datilógrafo você não entra em banco. Aí eu fui, em 68, tirei meu diploma, entrei em 66, 68 tirei meu diploma, fui ser boy de escritório de contabilidade, lá na Rua Floriano Peixoto. E depois, 2 anos depois, um ano depois, eu entrei em banco. Fui para o Banco Comércio e Indústria, que eu contei a história, depois passei no concurso nacional via Banespa, né? Fui para o maior banco aí, que era o Banespa, mas tudo começou aqui. Primeiro passo foi aí. Se eu não tivesse a ideia de perguntar ou de tirar da datilografia, eu estaria talvez no açougue até hoje, eu não sei como é que seria, né? E o que te fez sair do banco e ter o seu próprio escritório de contabilidade? Eu sempre gostei de contabilidade, então eu formei técnico contabilidade em 70, depois fiz ciências contábeis, né? E eu sempre gostei. Então, como o banco naquela época era só meio expediente, aí eu falei, meio expediente eu vou ser contador. Aí eu criei o escritório. Eu tenho uma foto dele aqui com 3 pessoas numa salinha ali, 2, né? Numa salinha, e depois foi dedicando mesmo à contabilidade. E dedicando à contabilidade, os meninos vieram, né? Então o Léo, a Lívia, a Lilinha, para dentro do escritório, meu irmão. Você vai conhecer ali, tem o João, tem uns 40 anos que está aqui, né, 40 e pouco. Ele também fez CTU, com a área técnica, mas depois desistiu e veio para Ciências Contábeis, foi até meu aluno na faculdade. O que acontece? Ele veio para o escritório. Então, ficamos nós aqui hoje, então, uma empresa familiar e dedicamos só à contabilidade, né? Hoje, com as tecnologias aí, outros produtos, né, dentro da mesma área, mas fez com que eu saísse de banco, eu aposentei e dediquei só ao escritório.
Muito bom. Quando foi o Estamos momento lá. que você virou de chave e falou assim, eu vou deixar o banco e vou ficar apenas na contabilidade? É quando, na verdade... Que ano que foi, mais ou menos? Foi em 95. 95. Sim, foi no 23 de novembro de 95. O que aconteceu? O governo estava no processo de alteração de aposentadorias. E eu comecei a trabalhar com 14 anos no açougue, tinha 44. Eu falei assim, eu vou aposentar. Porque ia mudar para 50, 60 anos, lembra? Aí eu resolvi, deixei o banco, como eu já tinha o escritório, aí comecei a pegar muitas empresas, consultoria e tudo. E eu tinha muitos clientes do banco que sabiam que eu era contador. Tá certo? Que legal. E eu tinha uma dificuldade também quando fui. Por quê? Eu passei em concursos internos do banco. Demorei, por causa do escritório não podia, mas depois o banco apertava a gente tanto, gerente, diretoria, que eu fiz concurso interno e passei. Eu fui gerente geral do Banespa. E quando eu fui para Volta Redonda, imagina, o escritório aqui ou lá em Volta Redonda. Né? 2 anos foi nessa luta. Então a gente trabalhava direto para poder dar conta do banco, escritório e faculdade. Eu dava lá à noite da faculdade, ciências contábeis, né? Então foi um trabalho árduo desafiador. aí, né? Os meninos chegavam em casa e estavam tudo dormindo já, né? Mas a legal. recompensa vem, né? A recompensa vem. Graças a Deus conta a aqui gente pra gente, fez. como que é trabalhar em família? Dá muito trabalho trabalhar em Não, família? não, aqui Três até que é filhos, tranquilo. três Né? Cada um filhos, tem uma duas cabeça, meninas, né? cada um tem uma cabeça, Cada um né? tem uma cabeça. Mas é bom, Mas eu né? fui, É bom demais. fui inteligente, né? Eles deram a ideia, nós contratamos a Fundação Dom Cabral para poder nos ajudar aí na sucessão, fazer o acordo, Que legal. essa questão toda, né? De sócio. Porque a gente sabe muito bem fazer na sua empresa, né? Mas quando lida com filho, irmão, é mais complicado. É isso aí, precisa tá? sempre ter pessoas externas para ajudar a gente, né, na caminhada. Justamente. Parabéns, viu? E a gente conseguiu, com essa luta toda que nós contamos, nós conseguimos construir esse prédio. Essa sede é própria, é nossa, né? Então, acho que, vamos chamar assim, é também uma vitória, né? É também Eu fiquei sabendo que no começo vocês faziam um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Parece que uma história que eu conheço, né, time? Para a nossa história também foi exatamente assim. Vai um puxadinho aqui, Mas ninguém mais se conhece, cada um de um lado. Várias salas, né? Salas, 7º andar, 5º andar. Mas quando você veio para cá, você queria que fosse um negócio tão grande assim, ou teve alguém que falou assim para você, não, constrói maior, maior? Não. Na verdade, a Lília que achou essa casa, aqui era uma casa. Aí depois a gente ia construir só 2 andares, né, que era esse SLM. Aí depois o Ministério Público está alugado uma parte para ele. Era lá no nosso prédio, aí o Léo também conversando com o pessoal do Ministério Público. Aí surgiu a ideia, falou, quem sabe nós vamos para lá. Eu falei, opa, então espera aí, né? Aí já estava tudo projeto pronto, fundação iniciando, mudamos tudo. Aí subiu. E o nosso engenheiro, cliente nosso, que é o Gilberto, da GPS, ele falou, Sebastião, não tenha medo, cara. Se por acaso eles não forem ficar com a locação, você faz a estrutura, 2 andares, um ano qualquer você sobe. Mas não, nós fomos direto e fizemos e locamos para eles. E era até antes da gente, né? 1 mês ou 2 antes para cá. Mas a história é essa aí. Então, uma salva de palmas pela história da SLM. Essa família de empreendedores. Olha que beleza, que beleza. Bom, obrigado por nos receber aqui. Parabéns pela história. Vamos conversar com o time, hein? Vamos conversar com o time. Gente, aliás, assim, ó, me escutem. Se for para me levar a sério, vocês estão fazendo a coisa errada. É pra gente se divertir, entendeu? Gente, muito bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu gosto muito de visitar ambientes de crescimento e falei pro seu Sebastião, falei pro João, falei pra Lívia, falei pra Lilian, falei pro Léo, como é importante a gente estar alinhado, né, com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que têm a mesma energia, com as pessoas que querem crescer, querem participar de crescimento. Principalmente em contabilidade, você fala assim, será que eu estou jogando o jogo certo? Será que eu estou olhando para o lugar certo? A gente tem que tomar muito cuidado com o efeito manada, que acontece em tudo que a gente faz. Essa empresa hoje aqui está com mais ou menos 50 pessoas, né? Mais ou menos 50 pessoas. E isso é uma história de sucesso que já foi construída até aqui. Quando você vive uma história de sucesso e você não percebe muito, fala, cara, será que essa aqui é uma empresa de sucesso? Pô, são 40 anos, é referência na região, tem cliente pra caramba,